O milionário em apuros. No avião em chamas, Dona Zilda muda tudo. Ricardo Albuquerque, o rei do gado, era um cara que tinha o mundo na palma da mão. Fazendas que não acabavam mais em Minas, carrão importado, terno que custava mais que um carro popular. A vida era boa demais. Mas o destino? Ah, o destino! Voltava de Sampa puto da vida com uma reunião cheia de rolo, quando de repente, pá, uma explosão. A turbina do jatinho virou purpurina sobre a Serra da Mantiqueira. O avião despencou como pedra, virando uma bola de fogo infernal. Ricardo, preso nas ferragens, sentia o calor das chamas lamberem o rosto. A dor era de rachar, mas o medo era pior. Congelava a alma. Ele ia morrer ali, torrado como um frango na brasa. E foi aí, no meio do caos, do cheiro de queimado e da fumaça, que ele ouviu a voz. Fraca, hesitante. Ô moço, tá precisando de ajuda aí? Ricardo abriu os olhos, tentando entender. No meio das árvores, como uma miragem, surgiu uma menina. Suja, esfarrapada, cara de quem não tinha um dia de paz na vida. Era Dona Zilda, uma garotinha que vivia pelas ruas do vilarejo ali perto, conhecida por ser corajosa e esperta que nem um gato. Sem pensar duas vezes, a menina começou a puxar os destroços com uma força que ninguém acreditaria. Ricardo, vendo aquela cena, ficou besta. Como uma pirralha daquelas conseguia. Ela lutava contra o metal retorcido, grunhindo, cuspindo, como se a vida dela dependesse daquilo. E conseguiu! Abriu uma brecha, puxou Ricardo para fora, segundos antes do avião explodir de vez. Bum! Uma labareda que iluminou a noite. Já longe do fogo, Ricardo olhou para Dona Zilda, sem acreditar. Quem era aquela menina? Por que ela tinha arriscado a vida por ele? A visão daquela criança, maltrapilha, mas com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto, despertou algo dentro dele. Uma mistura de culpa e admiração. Ele, o cara que sempre teve tudo, devia a vida a uma menina que não tinha nada. Ele prometeu, ali mesmo, que ia ajudar a garota. Ia dar uma vida boa para ela. Mas quando acordou no hospital, cadê a Dona Zilda? Sumiu, virou fumaça. Só deixou um bilhetinho rabiscado. Se cuida, moço, e não esquece da gente. Agora, Ricardo Albuquerque, o poderoso empresário, tá obcecado em encontrar a Dona Zilda. Quer retribuir o favor, custe o que custar. Mas, no meio dessa busca, ele vai descobrir que a menina tá envolvida numa treta sinistra, cheia de segredos e gente perigosa. E a pergunta que não sai da cabeça dele é: por que tanta gente quer manter a Dona Zilda escondida? O que essa garotinha sabe? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Agora, Ricardo Albuquerque, o poderoso empresário, está obcecado em encontrar a Dona Zilda. Quer retribuir o favor, custe o que custar. Mas no meio dessa busca, ele vai descobrir que a menina tá envolvida numa treta sinistra, cheia de segredos e gente perigosa. E a pergunta que não sai da cabeça dele é: por que tanta gente quer manter a Dona Zilda escondida? O que essa garotinha sabe? Os dias viraram semanas e Ricardo não sossegou. Botou o detetive particular.
Espalhou cartaz com a foto da Zilda em tudo quanto é boteco e vendinha na região. Ofereceu uma grana preta de recompensa. Nada. A menina parecia ter sumido na poeira. Um dia, o detetive, um cara meio boca, desses que a gente contrata mais por desespero do que por competência, ligou com a voz trêmula. Seu Ricardo, acho que achei alguma coisa, mas é barra pesada, viu? Ricardo já, sem paciência, mandou ele desembuchar. O detetive, depois de umas tossidas e uns revelou que a Zilda não era exatamente uma menina de rua comum. Segundo as investigações, ela era filha de uma antiga funcionária da fazenda de Ricardo, uma tal de Maria das Dores, que tinha morrido num acidente estranho há uns 10 anos. Até aí, tudo normal. A bomba veio depois. Maria das Dores, antes de morrer, tinha descoberto um esquema de desvio de dinheiro da fazenda. Um rolo que envolvia gente graúda. E a Zilda, pelo visto, tinha alguma prova disso. Documento, sei lá. E quem tá envolvido nisso, seu Aguinaldo? Ricardo perguntou, com a voz já tremendo de raiva. O detetive gaguejou. É melhor o senhor sentar, seu Ricardo. Porque um dos envolvidos é o seu, a linha cortou. Ricardo, puto da vida, ligou de novo. De novo e de novo. Nada, só dava caixa postal. Pegou a chave da caminhonete, pisou fundo e foi direto pro escritório do detetive. Chegou lá, a porta estava arrombada. Dentro um cheiro forte de sangue. Aguinaldo, estirado no chão, com um buraco no peito. Morto. Ricardo sentiu o estômago revirar. A coisa era muito mais séria do que ele imaginava. Pegou o celular, ia ligar para a polícia, quando viu o envelope em cima da mesa. O nome dele escrito à mão. Abriu. Dentro, uma foto da Zilda. E um bilhete sequer. A menina viva. Encontre-me amanhã às 18 horas no Mirante da Pedra Rachada. Venha sozinho. Sem polícia. Sem ninguém. Senão, a menina morre. Ricardo passou a noite em claro, pensando no que fazer. A polícia era a opção mais óbvia, mas ele não podia arriscar a vida da Zilda. Decidiu ir sozinho. No dia seguinte, às 6 da tarde, lá estava ele, no Mirante da Pedra Rachada, um lugar isolado, com uma vista de tirar o fôlego. Mas Ricardo não estava nem aí para a paisagem. Estava tenso, com o coração na boca. De repente, uma voz. Que bom que veio, Ricardinho. Ricardo se virou. Era ele. Terno risca de giz, charuto na boca, o sorriso cínico de sempre. Seu pai. Ricardo arregalou os olhos. Não podia ser. O pai dele, o homem que ele sempre admirou, envolvido num esquema sujo, querendo matar uma criança? Pai, o que está acontecendo? Ricardo perguntou, a voz embargada. O pai pragou o charuto, soltou a fumaça no ar e respondeu com a maior frieza do mundo. Negócios, meu filho. A Zilda sabe demais. E gente que sabe demais atrapalha. Ricardo sentiu um ódio imenso tomar conta dele. Avançou para cima do pai, com a mão fechada em punho. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu um grito. Um grito fino, desesperado. Olhou para o lado. A Zilda estava amarrada numa árvore, com um homem apontando uma arma para a cabeça dela. E o homem era a cara do Ricardo, só que mais velho, mais sofrido. Quem é você? Ricardo perguntou, confuso. O homem sorriu, um sorriso amargo. Eu sou você, Ricardo. Ou melhor, eu era você, vindo do futuro. E eu vim te impedir de cometer o maior erro da sua vida. Quem é você? Ricardo perguntou, confuso. O homem sorriu, um sorriso amargo. Eu sou você, Ricardo. Ou melhor,
Eu era você, vindo do futuro, e eu vim te impedir de cometer o maior erro da sua vida. Ricardo não estava entendendo nada. Um cara igual a ele, dizendo ser ele do futuro? Aquilo só podia ser pegadinha. Ou ele tinha batido a cabeça com mais força do que imaginava. Que história é essa? Tá me tirando? Ricardo rosnou, pronto para partir para cima do maluco. O Ricardo do futuro suspirou. Eu sei que parece loucura, mas não temos tempo, acredita em mim. Eu sei de coisas que só você sabe. Lembra daquele dia que a gente... Ele parou, olhou para o pai de Ricardo. Esquece, não importa. O que importa é, não confie no seu pai. O pai de Ricardo soltou uma gargalhada. Que palhaçada é essa? Ricardo, esse cara tá delirando. Mata ele logo e vamos acabar com isso. Ricardo hesitou. Olhou para o pai, depois para o cara que dizia ser ele do futuro. A confusão era tanta que ele não sabia em quem acreditar. Mas tinha algo naqueles olhos, um desespero, uma tristeza, algo que ele reconhecia. De repente, um estrondo, um tiro. Não veio da arma do cara que segurava a Zilda. Veio de trás. Ricardo se virou. A cena era de filme de terror. Dona Maria, a cozinheira da fazenda, a véia que ele conhecia desde piá, estava lá, com uma espingarda na mão. A espingarda ainda fumegava. Ela tinha acertado o Ricardo do futuro. O cara cambaleou, soltou a Zilda e caiu no chão. Sangue jorrando para todo lado. Dona Maria? Que a senhora fez? Ricardo gritou desesperado. A véia, com a cara transtornada, começou a gritar. Ele ia contar tudo. Eu não podia deixar. E aí a bomba explodiu. Eu matei a Maria das Dores. Dona Maria confessou, com a voz embargada. Eu matei a mãe da Zilda. Fui eu que armei o acidente. Ela sabia demais. Ia me entregar. Ricardo ficou paralisado. A cozinheira, a mulher que ele sempre viu como uma segunda mãe, era uma assassina? Tinha matado a mãe da Zilda para proteger um esquema de corrupção? Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. E o pai? O pai sabia de tudo. Dona Maria continuou, apontando a espingarda trêmula para o pai de Ricardo. Ele mandou. Ele me prometeu uma vida melhor se eu fizesse o serviço sujo. O mundo de Ricardo desabou. O pai, o ídolo, era um mandante de assassinato. A cozinheira, a figura materna, era a executora. E a Zilda, a menina que ele queria salvar, era filha da mulher que eles tinham matado. O pai de Ricardo, sem nem piscar, sacou um revólver e atirou na Dona Maria, sem dó nem piedade. Ela caiu no chão, morta. Ricardo ficou ali, estático, vendo o mundo virar de cabeça para baixo. O pai se aproximou dele, com o revólver ainda fumegando na mão. Agora só falta você, Ricardinho. O pai disse, com um sorriso frio. Você sabe demais. Ricardo não conseguia se mover. Estava em choque. A Zilda, caída perto da árvore, tentava se arrastar para longe. De repente, uma sirene. A polícia. Chegando. O pai de Ricardo hesitou. Olhou para Ricardo, olhou para Zilda, olhou para os policiais que se aproximavam e tomou uma decisão. Apontou o revólver para a própria cabeça e puxou o gatilho. Um estrondo seco ecoou pelo mirante. O corpo do pai de Ricardo tombou para trás sem vida. A Zilda gritou, um grito de pavor que cortou o ar. Ricardo, atordoado, não conseguia acreditar no que via. Mas a coisa não parou por aí. Enquanto os policiais algemavam os corpos e tentavam entender a cena do crime, Ricardo sentiu uma mão no ombro. Virou-se. Era um dos policiais, um cara com a cara fechada, cheio de cicatrizes. Seu Ricardo Albuquerque? O policial perguntou.
a voz rouca. Ricardo assentiu, a garganta seca. Precisamos conversar. Lá dentro. O policial apontou para uma viatura. Ricardo, sem entender nada, seguiu o policial. Entraram na viatura. O policial ligou o rádio, falando umas coisas que Ricardo não conseguiu entender. Depois, virou-se para ele. Seu Ricardo, sei que o que aconteceu aqui foi barra pesada, mas preciso que o senhor seja sincero comigo. O senhor conhece um tal de Benedito? Ricardo franziu a testa. Benedito? Aquele nome não lhe era estranho. Benedito. Espere aí, Benedito era o nome do capataz da fazenda do meu avô. Um cara que sumiu do mapa há uns 20 anos. Por quê? O policial respirou fundo. Seu Ricardo, Benedito não sumiu. Ele mudou de nome. E ele esteve bem perto do senhor a vida toda. Ricardo sentiu um calafrio na espinha. Quem era Benedito? O que ele tinha a ver com tudo aquilo? Quem é Benedito, afinal? Ricardo perguntou, a voz tremendo. O policial hesitou. Seu Ricardo, Benedito é o seu pai. Ricardo arregalou os olhos. Não podia ser. O pai dele, o homem que ele tinha visto morrer ali, não era o pai dele? Como assim? Isso não faz sentido! Ricardo gritou, desesperado. O policial suspirou. Sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Seu pai, o homem que o criou, era Benedito. Ele roubou a identidade do seu pai verdadeiro. Ele matou o seu pai verdadeiro. Ricardo sentiu o mundo girar. Tudo o que ele acreditava era uma mentira. A vida dele era uma farsa. Mas por quê? Por que ele faria isso? Ricardo perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O policial balançou a cabeça. Isso eu não sei, mas sei que vamos descobrir. E sei que o senhor precisa nos ajudar. Naquele momento, Ricardo percebeu que a história estava longe de terminar. A morte do falso pai era apenas o começo. A verdade sobre o passado estava prestes a vir à tona. E ele, Ricardo Albuquerque, o rei do gado, estava no meio de tudo. Mas a pergunta que martelava em sua cabeça era: quem era ele, afinal, se o homem que o criou não era seu pai? Quem era sua família? E o que Benedito pai tinha feito com a família verdadeira de Ricardo? E acima de tudo, onde estaria a Zilda agora que toda essa bomba tinha explodido? A menina sabia de tudo? Será que ela era a chave para desvendar a teia de mentiras que o cercava? A noite caiu sobre a Serra da Mantiqueira, escura e silenciosa. Mas dentro da viatura, a mente de Ricardo Albuquerque fervilhava. Ele estava pronto para descobrir a verdade, custasse o que custasse. E ele não estaria sozinho. A Zilda. Ele ia encontrar a Zilda. Juntos, eles iam desenterrar os segredos do passado. E quem sabe, encontrar um futuro de verdade. Ricardo sentiu o mundo girar. Tudo o que ele acreditava era uma mentira. A vida dele era uma farsa. Mas por quê? Por que ele faria isso? Ricardo perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O policial balançou a cabeça. Isso eu não sei, mas sei que vamos descobrir. E sei que o senhor precisa nos ajudar. Naquele momento, Ricardo percebeu que a história estava longe de terminar. A morte do falso pai era apenas o começo. A verdade sobre o passado estava prestes a vir à tona. E ele, Ricardo Albuquerque, o rei do gado, estava no meio de tudo. Mas a pergunta que martelava em sua cabeça era: quem era ele, afinal? Se o homem que o criou não era seu pai, quem era sua família? E o que Benedito, pai, tinha feito com a família verdadeira de Ricardo? E acima de tudo, onde estaria Zilda, agora que toda essa bomba tinha explodido? A menina sabia de tudo? Será que ela era a chave para desvendar a teia de mentiras que o cercava?
A noite caiu sobre a Serra da Mantiqueira, escura e silenciosa. Mas dentro da viatura, a mente de Ricardo Albuquerque fervilhava. Ele estava pronto para descobrir a verdade, custasse o que custasse. E ele não estaria sozinho. A Zilda. Ele ia encontrar a Zilda. Juntos, eles iam desenterrar os segredos do passado. E, quem sabe, encontrar um futuro. Um futuro. De verdade. O policial deu partida na viatura. Acelerou pela estradinha de terra, deixando o mirante e a confusão para trás. Ricardo tentava juntar os pedaços da sua vida estilhaçada, mas era como tentar segurar água com as mãos. Para onde estamos indo? Ricardo perguntou, a voz quase um sussurro. Pro hospital, precisa de uns cuidados. E depois, pro meu escritório. A gente tem muito o que conversar. O policial respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Chegaram no hospital. Ricardo fez uns exames, tomou um calmante. A cabeça ainda girava, mas pelo menos o corpo estava mais calmo. De lá, seguiram para o escritório do policial, um lugar simples, com uma mesa cheia de papelada e um cheiro forte de café. O policial se sentou, acendeu um cigarro. Ricardo o encarava, esperando. Seu Ricardo, a gente tem pouca informação sobre o seu pai. Ou melhor, sobre o Benedito. Sabemos que ele era um criminoso, fugitivo da justiça. Mas não sabemos por que ele matou o seu pai verdadeiro e assumiu a identidade dele. E a minha família, meus parentes, estão vivos? Ricardo perguntou, com um fio de esperança. O policial tragou o cigarro, soltou a fumaça no ar. Estamos investigando. Mas tem um detalhe que pode mudar tudo. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Lá vinha mais bomba. Encontramos uma carta. Uma carta escrita pela sua mãe. O policial disse, a voz baixa. Ela foi encontrada escondida no cofre da fazenda. Nunca foi enviada. O policial pegou um envelope amarelado e entregou para Ricardo. Ele abriu, as mãos tremendo. A letra era delicada, feminina. A assinatura, com amor, Ana. Ricardo começou a ler. As palavras dançavam na sua frente, mas ele se forçou a continuar. A cada frase, o sangue gelava nas suas veias. A carta era endereçada ao pai de Ricardo, ou melhor, ao homem que ele achava que era seu pai. Ana contava que estava grávida, mas não era dele. O pai da criança era... Ricardo parou de ler. Não podia ser. Aquilo era impossível. Releu a frase, tentando encontrar algum erro. Mas não tinha erro. A letra era clara. A mensagem era inegável. O pai da criança era Benedito. Ricardo deixou a carta cair no chão. Olhou para o policial, os olhos arregalados. Isso não pode ser verdade. Isso significa que o meu pai, o homem que me criou, ele era seu pai e seu irmão. O policial completou a frase, com um tom de pena. Ricardo cambaleou. A sala girava. As paredes se fechavam sobre ele. Ele era filho de um criminoso, criado pelo próprio irmão. A vida dele era uma mentira dentro de uma mentira, mas a bomba final ainda estava por vir. De repente, a porta do escritório se abriu. Uma figura entrou, a passos lentos, hesitantes. Ricardo ergueu os olhos, tentando focar. Era a Zilda. Mas não era a Zilda que ele esperava. Não era a menina suja e esfarrapada que o tinha salvado do avião. Essa Zilda era elegante, bem vestida, com um ar de sofisticação que ele nunca tinha visto nela. E no rosto, um sorriso frio, calculista. Olá, Ricardo. Ela disse a voz suave como veludo. Vejo que já está sabendo de toda a verdade. Ricardo a encarava, sem entender nada.
Quem era essa mulher? Onde estava a Zilda que ele conhecia? Ela se aproximou. Parou na frente dele. Estendeu a mão como se fosse uma velha amiga. Meu nome é Zilda Albuquerque. Ela disse, o sorriso se alargando. E eu sou sua irmã. Olá, Ricardo. Ela disse, a voz suave como veludo. Vejo que já está sabendo de toda a verdade. Ricardo a encarava, sem entender nada. Quem era essa mulher? Onde estava a Zilda que ele conhecia? Ela se aproximou, parou na frente dele. Estendeu a mão como se fosse uma velha amiga. Meu nome é Zilda Albuquerque. Ela disse, o sorriso se alargando. E eu sou sua irmã. Irmã? Aquilo não entrava na cabeça de Ricardo. A menina maltrapilha que o salvara era sua irmã? Como? Não, não pode ser. Ricardo balbuciou, tentando processar a informação. A Zilda? A Zilda que eu conheço? Ah, sim, a Zilda que você conhece. Ela respondeu com um brilho estranho nos olhos. Digamos que ela é uma ferramenta. E uma peça no meu jogo. Ricardo sentiu um calafrio. O que estava acontecendo ali? Que jogo era esse? Jogo? Que jogo? Ele perguntou, a voz tremendo. Zilda sorriu. Sorriso que não chegava aos olhos. Um jogo de poder, Ricardo. Um jogo que a nossa família joga há gerações. E agora, você faz parte dele. Ela se virou para o policial, que observava tudo em silêncio. Com licença, detetive. Preciso conversar com meu irmão a sós. O policial hesitou, mas acabou cedendo. Estarei lá fora. Assim que a porta se fechou, Zilda se aproximou ainda mais de Ricardo. O cheiro do perfume caro invadiu as narinas dele. Você não entende, Ricardo. Nossa família é diferente. Nosso pai, Benedito, era um homem ambicioso. Ele queria tudo, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir. Ricardo sentiu o sangue gelar. E a minha mãe, a Ana, ela sabia de tudo? Zilda balançou a cabeça. Não, ela era apenas uma peça no tabuleiro dele. Uma vítima. De repente, Zilda pegou um revólver da bolsa. Ricardo arregalou os olhos apavorado. Não se preocupe, Ricardo. Não vou te machucar. Ela disse com a voz calma. Pelo menos, não ainda. Ela apontou a arma para a própria cabeça. Ricardo gritou, tentando impedi-la. Não, Zilda, o que você vai fazer? Zilda sorriu, um sorriso triste. Eu vou acabar com o jogo, Ricardo. Eu vou libertar a nossa família dessa maldição. E então ela puxou o gatilho. Um estampido seco ecoou pelo escritório. O corpo de Zilda caiu no chão, sem vida. Ricardo ficou paralisado, em choque. Mas antes que ele pudesse sequer começar a entender o que acabava de acontecer, uma figura surgiu na porta. Era a outra Zilda, a menina suja e esfarrapada que o havia salvado. Ela entrou correndo no escritório, os olhos cheios de lágrimas. Viu o corpo de Zilda no chão e gritou, um grito de dor que cortou o ar. Não, irmã! Irmã? Ricardo olhou para a menina confuso. Irmã de quem? A Zilda maltrapilha se ajoelhou ao lado do corpo, abraçando-o com força. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, molhando o vestido caro de Zilda. E então ela levantou o rosto, olhou para Ricardo, com um olhar de ódio puro. Você, ela sibilou, a voz carregada de veneno. Você vai pagar por isso. Você destruiu a minha família. E antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, ela tirou um canivete do bolso e avançou para cima dele, com os olhos fixos em seu pescoço. Ela veio para cima, o canivete brilhando na luz fraca do escritório. Ricardo, travado, só conseguiu fechar os olhos. Esperou a dor, mas não veio. Em vez disso, ouviu um baque surdo.
abriu os olhos. A Zilda maltrapilha, caída no chão. E o policial em cima dela, segurando o canivete. A menina se debatia, tentando escapar. Calma, garota! Se acalma! O policial gritava, tentando imobilizá-la. Ricardo se levantou, as pernas bambas. A cena era um caos. Uma Zilda morta, a outra louca de ódio, o policial tentando controlar a situação. E ele, no meio, sem entender nada. O que tá acontecendo? Ricardo perguntou, a voz sumindo na garganta. O policial finalmente conseguiu algemar a menina. Ela chorava, gritava, xingava Ricardo de todos os nomes possíveis. Ela ia te matar, seu Ricardo. Ia te matar, o policial disse ofegante. Ricardo olhou para o corpo da Zilda Albuquerque, a mulher elegante que se dizia sua irmã. Depois, olhou para Zilda Maltrapilha, a menina que lhe tinha jurado proteger, e percebeu. As duas eram a mesma pessoa. Como isso é possível? Ricardo perguntou, a voz um fio. O policial suspirou. É uma longa história, seu Ricardo. Uma história que envolve lavagem cerebral, implantes de memória e muita grana. Ricardo não acreditava no que ouvia. Lavagem cerebral? Implantes de memória? Aquilo era coisa de filme de ficção científica. A Zilda Albuquerque, a que tá morta. Ela era a verdadeira herdeira da fortuna da família. Mas ela era rebelde. Não queria saber do jogo de poder. Então o Benedito, seu pai, ele a sequestrou quando ela era criança. Usou tecnologia de ponta para apagar as memórias dela e criar uma nova identidade, a da menina de rua. Ele queria que ela fosse a espiã dele, os olhos e ouvidos dele no mundo lá fora. Mas a Zilda, a verdadeira Zilda, ela resistiu. Ela sempre soube que havia algo errado com a vida dela. Por isso ela era tão corajosa, tão esperta. Ela estava lutando contra a programação. Ricardo sentiu um nó na garganta. A menina que o tinha salvado, a menina que ele amava, ela tinha passado por tudo aquilo. E a Zilda que atirou na outra Zilda. Por que ela fez isso? O policial suspirou. Essa é a parte mais complicada. A Zilda, a verdadeira Zilda, ela tinha dupla personalidade. A personalidade da herdeira rica e a personalidade da menina de rua. As duas não sabiam da existência uma delas, outra. Mas quando a herdeira descobriu a verdade sobre o pai, sobre o esquema de corrupção, ela não aguentou. Ela se matou para acabar com o sofrimento. Ricardo sentiu o mundo girar. A Zilda que ele conhecia estava morta. E a Zilda que estava algemada ali, louca de ódio, era apenas uma sombra do que ela tinha sido. De repente, um barulho alto. Uma explosão. O escritório tremeu. As luzes apagaram. Fumaça por todo lado. O que foi isso? Ricardo gritou, apavorado. O policial tossiu, tentando respirar. Uma bomba! Alguém plantou uma bomba aqui. E então, no meio da fumaça, Ricardo viu uma figura que ele conhecia bem. Era o detetive Aguinaldo, o detetive que ele tinha visto morto. Aguinaldo sorriu, um sorriso frio calculista. Surpresa, Ricardinho. Achou que eu tinha morrido? Que engano! Ricardo não conseguia acreditar no que via. Aguinaldo vivo? A Zilda com dupla personalidade? A bomba? Aquilo era um pesadelo. Mas como? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Aguinaldo riu. Eu trabalho pro Benedito há anos. Ele me pagou muito bem para fingir a minha morte e te manipular. E você caiu direitinho na minha armadilha. Ricardo sentiu um ódio imenso tomar conta dele. Ele tinha sido enganado, traído, usado como um fantoche. E a Zilda, a verdadeira Zilda, o que você fez com ela? Ricardo perguntou, a voz carregada de raiva. Aguinaldo deu de ombros. Ela era um problema. Benedito me mandou dar um jeito nela.
Mas eu não tive coragem de matá-la. Eu a levei para um lugar seguro, onde ela está protegida. Pelo menos por enquanto. Ricardo sentiu um fio de esperança. A Zilda estava viva. Ele precisava encontrá-la. Onde ela está? Me diga. Onde ela está? Ricardo gritou, avançando para cima de Aguinaldo. Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, Aguinaldo apertou um botão e o escritório explodiu. Bum! O escritório virou um inferno de fogo e fumaça. Ricardo sentiu o impacto da explosão como um soco no estômago. Caiu no chão, tossindo, tentando enxergar alguma coisa. Aguinaldo sumiu no meio do caos. A Zilda algemada gritava, desesperada. Ricardo se levantou, cambaleando. Precisava tirar a Zilda dali. Mas como? O escritório estava em chamas. O teto ameaçava desabar. De repente, uma luz, uma fresta na parede. Aguinaldo tinha aberto uma passagem secreta. Vem! Rápido! Aguinaldo gritou, gesticulando. Ricardo hesitou. Podia confiar em Aguinaldo? O cara tinha acabado de tentar matá-lo. Mas a Zilda precisava de ajuda. E aquela era a única saída. Ricardo agarrou a Zilda pela mão e a puxou em direção à passagem. Entraram correndo. A passagem era escura, estreita. O cheiro de mofo era forte. Correram por um labirinto de túneis. A cada curva, Ricardo esperava que Aguinaldo o atacasse pelas costas. Mas o detetive continuava correndo na frente, sem dizer nada. Finalmente, chegaram a uma porta. Aguinaldo abriu a porta e os empurrou para dentro. Caíram em um galpão abandonado. O lugar estava escuro, empoeirado. Velhos carros enferrujados, caixas empilhadas, teias de aranha por todo lado. Estamos seguros aqui, Aguinaldo disse, ofegante. Ricardo olhou em volta. Não confiava em nada daquilo. Onde estamos? Para onde você está nos levando? Ricardo perguntou, a voz carregada de desconfiança. Aguinaldo suspirou. Eu sei que você não confia em mim, Ricardinho. E você tem razão. Eu te enganei, te traí. Mas eu não sou um monstro. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho? Tentar me matar? Ricardo retrucou, indignado. Eu não queria te matar, Ricardinho. Eu só queria te afastar da Zilda. Ela é perigosa. Ela sabe demais. A Zilda, algemada, olhava para os dois, sem entender nada. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu não sou perigosa, ela gritou, a voz embargada. Eu só quero saber a verdade. Aguinaldo ignorou a Zilda. Você precisa entender, Ricardinho. A sua família é poderosa. Eles controlam muita coisa. E eles não vão deixar ninguém descobrir os segredos deles. Que segredos? Me diga, o que está acontecendo? Ricardo insistiu desesperado. Aguinaldo hesitou. Parecia lutar contra si mesmo. Eu não posso te contar tudo, Ricardinho. É muito perigoso. Mas eu posso te dizer uma coisa. O seu pai, o Benedito, ele não era o pior de todos. Ricardo franziu a testa. Como assim? Ele matou meu pai de verdade. Ele me criou na mentira. Ele tentou matar a Zilda. Eu sei, mas ele estava sendo controlado. Ele era apenas um peão no jogo de alguém muito maior. Quem estava controlando ele? Ricardo perguntou, ansioso. Aguinaldo respirou fundo. Você não vai acreditar. De repente a porta do galpão se abriu. Uma figura entrou, a passos lentos, hesitantes. Ricardo arregalou os olhos. Não podia ser. Era impossível. Era a Dona Maria, a cozinheira, a véia que ele conhecia desde piá, a mulher que tinha confessado ter matado a mãe da Zilda, a mulher que o pai dele tinha matado. Mas ela estava viva. Dona Maria? Ricardo balbuciou incrédulo. Mas como? Dona Maria sorriu, um sorriso triste. Eu sei que parece impossível, Ricardinho, mas eu preciso te contar a verdade. A verdade sobre a sua família. A verdade sobre a Zilda. A verdade sobre você. Ela se aproximou,
Parou na frente de Ricardo. Olhou nos olhos dele com um olhar de amor e de arrependimento. Eu não sou a Dona Maria. O meu nome é Anastácia Albuquerque, e eu sou a sua mãe. E o galpão mergulhou em um silêncio absoluto. O mundo de Ricardo parou. A sua vida inteira, tudo em que ele acreditava, desmoronou em um instante. A cozinheira, a assassina, a morta, era a mãe dele. E o pior, o olhar dela, a voz. Ricardo sentiu um choque percorrer o seu corpo. Era verdade. Era a mãe dele. Mas por quê? Como? O que mais ela estava escondendo? E quem era o verdadeiro inimigo afinal? Antes que Ricardo pudesse fazer qualquer pergunta, um tiro ecoou pelo galpão. Anastácia cambaleou e caiu nos braços de Ricardo. Na porta, Aguinaldo fumegava com a arma na mão. Ele olhou para Ricardo com um olhar frio e calculista. Desculpa, Ricardinho, mas era preciso. Aguinaldo sorriu e sumiu na escuridão. Ricardo se ajoelhou com o corpo de sua mãe em seus braços. Ele olhou para Zilda. Ela também estava paralisada, em choque. Por que todo mundo mente para mim? Ricardo gritou, a voz embargada. Ele abraçou o corpo de Anastácia com força. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. De repente, Ricardo sentiu algo em sua mão. Ele abriu a mão e viu um pequeno pedaço de papel. Ele abriu o papel e leu: A verdade está no rio. Procure por ela e saberá quem você é. A verdade está no rio. Procure por ela e saberá quem você é. Aquelas palavras queimavam na mente de Ricardo. No meio do galpão em ruínas, com o corpo da suposta mãe nos braços e a Zilda maltrapilha algemada, ele se sentia mais perdido do que nunca. O rio. Qual rio? O que ele tinha a ver com tudo aquilo? De repente, a Zilda algemada começou a se debater. Me solta! Me solta! Eu sei onde fica o rio. Eu sei! Mas vocês não vão gostar do que vão encontrar lá. Ela gritava, os olhos cheios de terror. Ricardo olhou para ela, confuso. Ela sabia? Como? Será que aquela loucura toda tinha alguma lógica? Você sabe qual rio? Ricardo perguntou, tentando manter a calma. Onde fica? A Zilda hesitou. Parecia ter medo de falar. Mas depois de alguns segundos, ela cedeu. É o Rio das Almas. Fica perto da Fazenda Velha. Aqui pegou fogo há muitos anos. Dizem que o rio é amaldiçoado, que quem bebe da água dele enlouquece. Rio das Almas, Fazenda Velha. Algo se acendeu na memória de Ricardo. Ele se lembrava de ter ouvido falar desse lugar quando era criança. Mas o pai nunca deixava ele se aproximar. Dizia que era perigoso. Precisamos ir para lá, Ricardo disse, decidindo em um instante. Agora. Ele tentou soltar a Zilda das algemas, mas não conseguiu. A fechadura era complicada demais. Não dá para soltar. Vamos ter que ir assim mesmo, Ricardo disse, pegando a Zilda no colo. Ela era leve como uma tena, o rosto sujo, os cabelos emaranhados, mas os olhos dela eram intensos, cheios de dor e de mistério. Ricardo saiu do galpão em ruínas, carregando a Zilda nos braços. A noite estava escura, silenciosa. A única luz vinha das chamas que consumiam o escritório do detetive. Eles caminharam por horas, sem rumo, tentando se orientar pela lua. Ricardo sentia o cansaço dominando, mas não podia parar. Precisava encontrar o rio. Precisava descobrir a verdade. Finalmente, ao amanhecer, eles avistaram o rio. Era um rio pequeno, de águas escuras, quase negras. O cheiro era estranho, sulfuroso. É aqui, a Zilda disse, a voz tremendo. É aqui que tudo começou.
Ricardo se aproximou da margem do rio. Olhou para as águas turvas, tentando encontrar alguma coisa, mas só via o reflexo do seu próprio rosto, cansado e confuso. O que estamos procurando? Ricardo perguntou, olhando para Zilda. Ela apontou para um ponto no meio do rio. Lá, debaixo da água, tem uma caixa. É lá que está a verdade. Ricardo hesitou. Mergulhar naquele rio. Amaldiçoado? Arriscar a vida por uma caixa? Mas ele não tinha escolha. Precisava saber. Respirou fundo, fechou os olhos e mergulhou. A água estava gelada, escura. Ricardo nadou com dificuldade, sentindo o peso das roupas o puxando para baixo. Abriu os olhos, tentando enxergar alguma coisa. Mas a água era turva demais. De repente, sentiu algo roçando em sua perna. Um corpo boiando no fundo do rio. Ricardo se assustou, mas se forçou a continuar. Precisava encontrar a caixa. Nadou mais alguns metros e finalmente a viu. Uma caixa de madeira, presa a uma pedra no fundo do rio. Ricardo se aproximou da caixa e tentou abri-la, mas estava trancada. Com as últimas forças, ele puxou a caixa para fora da pedra e nadou de volta para a superfície. Emergiu ofegante, tossindo água. A Zilda o esperava na margem, com os olhos arregalados. Ricardo colocou a caixa no chão e tentou abri-la, mas estava trancada. Precisava de uma chave. De repente, a Zilda pegou uma pedra e começou a golpear a fechadura da caixa. Com alguns golpes fortes, ela conseguiu arrombar a fechadura. Ricardo abriu a caixa. Dentro, encontrou um envelope amarelado e uma pequena chave de metal. Ele pegou o envelope e abriu. Dentro, uma carta. Reconheceu a letra de sua mãe. Começou a ler. Meu querido filho, se você está lendo esta carta, significa que eu já não estou mais aqui. Mas eu precisava que você soubesse a verdade. A verdade sobre o seu pai. A verdade sobre a sua família. A verdade sobre você. Ricardo engoliu em seco. Lá vinha mais bomba. O homem que você conheceu como seu pai não era o seu pai de verdade. O seu pai de verdade era o Benedito. Sim, o mesmo Benedito que todos dizem ser um criminoso. Mas ele não era mau, meu filho. Ele era apenas apaixonado. Apaixonado por mim. E nós tivemos um caso proibido. E desse caso você nasceu. Ricardo sentiu o mundo girar. Benedito era seu pai? O criminoso, o assassino, o homem que tinha destruído a sua vida era o seu pai? Mas a carta não terminava aí. Mas a verdade é ainda pior, meu filho. A verdade é que você não é filho só do Benedito. Você é filho do Aguinaldo. Sim, do detetive. Aguinaldo e Benedito eram amantes. E Aguinaldo, com a minha permissão, também se envolveu comigo. Por isso, você é filho dos dois. Ricardo sentiu um choque percorrer o seu corpo. Ele era filho de dois homens, um criminoso e um detetive, e a mãe dele tinha consentido com tudo aquilo? Mas a carta ainda não terminava. E tem mais uma coisa, meu filho. Uma coisa que eu nunca tive coragem de te contar. A Zilda não é sua irmã. Ela é sua filha. Filha, sua e minha. Ricardo sentiu um nó na garganta. Não podia ser. Aquela menina que ele tinha salvado, aquela menina que ele amava, era sua filha? E sua irmã? A Zilda, que estava ao lado dele, ouviu tudo. Os olhos se encheram de lágrimas. Não, não pode ser. Isso não é verdade. Ela balbuciou desesperada.
Ricardo olhou para ela. Aquele rosto sujo, aqueles olhos tristes. Ele viu seu reflexo ali. Ele viu o reflexo da sua própria tragédia. Então, ele entendeu. Tudo fazia sentido. O ódio da Zilda, a proteção do Aguinaldo, a mentira da Dona Maria. Tudo era uma teia de segredos e traições que o prendia a um destino cruel. De repente, um barulho de carro. Um carro se aproximava em alta velocidade. Ricardo olhou para a estrada. Os faróis cegavam seus olhos. E então, ele viu. O carro era dirigido pelo Aguinaldo, e no banco do passageiro estava o Benedito. Os dois sorriam, um sorriso frio, calculista. Eles estavam vindo buscá-lo. Ricardo pegou a Zilda no colo e correu. Precisava escapar. Precisava protegê-la. Mas para onde? Para onde ele podia fugir de um destino tão cruel? De repente, a Zilda apontou para um lugar. Lá! Ela gritou, desesperada. Naquela casa! É lá que está a resposta! Ricardo olhou na direção que ela apontava. Viu uma casa velha, abandonada, no alto de uma colina. Era a Fazenda Velha. A fazenda que tinha pegado fogo há muitos anos. Ricardo hesitou. Ir para aquele lugar amaldiçoado era loucura. Mas ele não tinha escolha. Ele correu em direção à casa, carregando a Zilda nos braços. Atrás dele, o carro de Aguinaldo e Benedito se aproximava cada vez mais. E no meio daquela corrida desesperada, Ricardo sentiu algo estranho, algo se movendo dentro dele. Uma força, uma raiva, uma determinação. Ele não era mais o mesmo Ricardo de antes. Ele não era mais o rei do gado, o empresário bem-sucedido, o filho obediente. Ele era outra pessoa, uma pessoa que tinha perdido tudo, uma pessoa que não tinha nada a perder. E essa pessoa estava disposta a lutar, lutar pela verdade, lutar pela justiça, lutar pela Zilda, porque no fundo do seu coração ele sabia. A verdade estava na Fazenda Velha, e ele ia encontrá-la, custe o que custasse. A casa era velha, escura, cheirava a mofo e a morte. Móveis quebrados, teias de aranha por todo canto, um silêncio de dar medo. Ricardo entrou, com a Zilda agarrada em suas costas, sentindo o peso daquela história toda. No meio da sala, uma lareira apagada, e em cima da lareira, uma foto de uma mulher linda, com um sorriso triste. Quem é ela? Ricardo perguntou, a voz tremendo. A Zilda desceu das costas de Ricardo e se aproximou da foto. Acariciou o vidro com a ponta dos dedos. É a minha mãe, a verdadeira, ela disse a voz embargada. Ela morava aqui, ela foi feliz aqui, até eles chegarem. De repente, um barulho de passos. Aguinaldo e Benedito chegaram. Acabou, Ricardinho, Aguinaldo disse, a voz fria. Não tem para onde fugir. Ricardo se virou, com a Zilda atrás dele. Estava encurralado. O que vocês querem? Ricardo perguntou, tentando ganhar tempo. Queremos o que é nosso. Benedito respondeu com um sorriso cruel. Queremos o poder. E você, Ricardinho, está no nosso caminho. Aguinaldo levantou a arma, apontou para Ricardo. Adeus, filhote, Aguinaldo disse, apertando o gatilho. Mas antes que o tiro acertasse Ricardo, a Zilda se jogou na frente. O tiro pegou de raspão, mas foi o suficiente para derrubá-la. Ricardo se desesperou. Pegou a Zilda nos braços e a abraçou com força. Zilda, Zilda, fala comigo. Aguenta firme. A Zilda abriu os olhos. Sorriu para Ricardo. Eu te amo, pai. Ela disse com a voz fraca e fechou os olhos. Ricardo sentiu o mundo desabar. A Zilda, sua filha, sua irmã,
Tinha morrido em seus braços. Uma fúria tomou conta dele. Uma fúria incontrolável. Ele se levantou, com a Zilda nos braços. Olhou para Aguinaldo e Benedito. Vocês vão pagar por isso, Ricardo disse, a voz carregada de ódio, e avançou para cima deles. A luta foi rápida, brutal. Ricardo, tomado pela fúria, não sentia dor, não sentia medo. Ele só sentia raiva. Em poucos minutos, Aguinaldo e Benedito estavam caídos no chão, derrotados. Ricardo pegou a arma de Aguinaldo. Apontou para os dois. Chegou a hora de acabar com isso, Ricardo disse, a voz firme. Mas antes que ele pudesse apertar o gatilho, uma voz o interrompeu. Não faça isso, Ricardo. Ricardo se virou. Uma figura estava parada na porta da fazenda. Uma figura conhecida. Era Maria das Dores, a mãe da Zilda. Mãe? Ricardo perguntou, incrédulo. Mas você estava morta! Maria das Dores sorriu, um sorriso triste. Eu sei que parece impossível, meu filho, mas eu preciso te contar a verdade. A verdade sobre a sua família. A verdade sobre a Zilda. A verdade sobre você. E com as palavras dela, tudo fez sentido. A vida de Ricardo Albuquerque nunca mais seria a mesma. A verdade, tão dolorosa quanto libertadora, o transformaria para sempre. Mas essa é uma história para outro dia. Ei, você precisa se inscrever agora. Essa história ainda não acabou, e só os verdadeiros fãs terão acesso ao final. Esmague o botão de like agora. Se chegarmos a inserir número likes, eu libero a continuação imediatamente. Inunde a seção de comentários com suas teorias mirabolantes e me diga qual será o futuro de Ricardo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos. Eles precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Só você pode nos ajudar a continuar.